Oi, gente, tudo bom? Eu sou Ana Carolina, sou do grupo 7 de ativação. Estou aqui com a Bárbara, a Rafaela e a Luana, que são os meus colegas de grupo. E hoje a gente vai conversar com o professor Marcos Mouca. Ele é do Laboratório de Genética e Biologia Molecular, lá na Universidade de Cornell, em Nova York, nos Estados Unidos. E ele estuda os mecanismos do ciclo celular, né, a resposta ao dano de DNA, fala sobre os mecanismos de checkpoint, sobre as sinases e todo o mecanismo em volta da regulação do ciclo celular. E a gente vai conversar com ele, fazer umas perguntas sobre como é o trabalho dele, como é a experiência dele como pesquisador, enfim, tudo isso. Então, Marcos, a gente vai começar fazendo perguntas gerais, assim, bem clichês, que tem que perguntar sempre, né? A gente queria saber em que momento assim, você percebeu que você queria ser pesquisador e em que momento você te atraiu assim, pelo assunto do ciclo celular. O que te levou a estudar isso? Bem, vamos lá. Bem, eu comecei na minha graduação na Unicamp, já no primeiro ano eu comecei a trabalhar no laboratório. E naquela época eu comecei a trabalhar com bioquímica e eu fiquei fascinado por trabalhar com proteínas, né? Então eu tive a oportunidade de trabalhar em 2 laboratórios, aprender, fazer iniciação científica, aprender a isolar proteínas, a estudar proteínas, sequenciar proteínas, entender como que proteínas funcionam. E aí, tipo assim, logo assim, depois do primeiro ano fazendo isso, esse tipo de pesquisa, eu já sabia que eu queria trabalhar com proteína, né? Entender mecanismos de como proteínas funcionam, que é uma coisa bem geral, mas eu sabia que eu não queria, assim, naquela época, né? Eu, por exemplo, tinha vários amigos indo para genética, biologia molecular, e eu queria ir para bioquímica. Então, o que me ajudou foi esse foco em proteína. Então, eu tinha alguma coisa bem sólida e focada que eu sabia que eu queria ir atrás. Então, isso me ajudou a delimitar um caminho bem claro que eu queria seguir. E aí, acho que isso me ajudou bastante no começo, porque quando você tem bem claro assim, o seu foco, você sabe o que você quer atrás, você sabe o que você quer ler, você começa a se interessar melhor. E aí, logo no segundo ano, eu já sabia que pesquisa era uma coisa que eu ia querer fazer. Agora, em relação a como que eu comecei a trabalhar na área de resposta a dano de DNA e a ciclo celular, isso veio bem depois. Entendeu? Então, o meu foco inicial foi em proteína, isso foi se transformando em várias coisas que a gente pode falar, como que as coisas progrediram, né? Tem uma história até interessante atrás disso, mas só depois de, vamos dizer, 10 anos, quando eu terminei o meu pós-doc, 10 anos, ou 12 anos depois, não, quase 15 anos depois, é que eu tinha claro que eu ia trabalhar com ciclo celular e sinalização celular, né? Uhum. Então, nessa disciplina de ativação que a gente está fazendo agora, a gente tem uma outra atividade que é apresentar um seminário. E o nosso artigo é relacionado à molécula do ATR. Aí, quando a gente estava pesquisando as suas publicações, a gente viu também que você já publicou alguns estudos, alguns artigos que tocam nessa molécula. Aí a gente queria te perguntar, assim, o que despertou o seu interesse pela ATR, né, e a participação dela nesse mecanismo de reparo? Isso. Bem, aí o interesse é porque eu sabia que quando a gente aplicou a tecnologia de espectrometria de massa, a gente começou a ver que tinha um mundo de substratos, eu sabia que ali era um campo muito vasto, que tinha muita coisa para a gente aprender ainda. E que o que a gente sabia até o momento era muito pouco. Então, eu sabia que nosso trabalho estava expandindo muita coisa. Eu falei, bem, isso vai dar trabalho para mais 30 anos. Então, se eu abrir o meu laboratório, eu vou trabalhar com ATR, porque ainda vai ter muita coisa para a gente fazer. E outra parte é que, mais recentemente, então, foram desenvolvidos inibidores para ATR, né? Que agora já estão em clinical trials, né? Para terapia de câncer.
E tem vários clinical trials já rolando, e acho que os efeitos desses inibidores são realmente bem interessantes. E eu falei, bem, já estão usando esses inibidores para clinical trials, mesmo sem saber exatamente como que funciona. Então, eu falei, agora sim que realmente eu tenho que entender, e aí eu não posso ficar só em levedura, eu preciso ir para humanos. Aí, uns 5 anos atrás, a gente começou a trabalhar em humanos também. E aí a gente falou, bem, em vez de simplesmente colocar os inibidores e ver se matam ou não câncer, vamos entender o princípio molecular do impacto que está tendo na célula, como conhecendo os detalhes moleculares de como essas drogas funcionam, você pode otimizar o uso das drogas, entendeu? Não fica só por tentativa e erro, né? Porque você pode simplesmente pegar um monte de célula, um monte de condições e tentar ver se funciona ou não. Outra coisa, você pode tentar entender exatamente o que está acontecendo de forma molecular, aí você usa uma lógica bem fundamentada para tentar criar essas sensibilidades, né? Então, na sua opinião, qual foi o seu estudo que você acha que gerou mais impacto, assim, tipo, que foi o mais impactante? Um artigo que a gente publicou na Nature em 2013, que eu gosto muito, porque é um mecanismo molecular que a gente descobriu, que mostra que com um substrato da ATR em levedura, chama SLX4, que a função dela na verdade, ela é inibidora do checkpoint. Então, a ATR, quando ela fosforila o check2, vocês estão aprendendo isso, né? Que é fosforila o check1, na verdade, né? O check1 humano. Ela força o checkpoint, né? E em levedura, a mesma coisa. A ATR fosforila uma quinase chamada RAD53, que é check1 em levedura, que força o checkpoint. Então, você pode imaginar que a ATR, ela é pró-checkpoint, ela promove o checkpoint para o ciclo celular, mas a gente descobriu que esse substrato, na verdade, é um anti-checkpoint. Ele inibe o checkpoint. Então, como que a mesma quinase que promove o checkpoint, ela também promove o anti-checkpoint? Então, por isso que acabou sendo na Nature, porque era um conceito bem novo. Então, a própria quinase, isso mostra como a ATR realmente é multifuncional e ela está fazendo várias coisas. Então, o que ela faz? Depende do tempo da resposta dela. Assim que tem algum problema, que ela é recrutada para o DNA, ela ativa o checkpoint, aí para tudo. Para o ciclo celular, vamos reparar. Mas tem alguns problemas nisso. Por quê? Porque se o checkpoint é ativado de forma muito forte, uma sinalização muito forte, a célula para e nunca volta. Então, ela morre. Então, a célula não quer isso. Então, tem que ter um balanço entre o checkpoint e o anti-checkpoint. Aí, onde entra esse substrato novo. Que a própria quinase que ativa o checkpoint, ela vai ativar, ela regula uma outra proteína que inibe o checkpoint, para sempre estar num balanço certo. E assim que reparou o DNA, esse anti-checkpoint aí vai remover toda a maquinaria de checkpoint e vai deixar com que a célula volte ao ciclo normal. Entendeu? Então, esse conceito de anti-checkpoint, a gente chama checkpoint dampening, né? Que você está reduzindo a sinalização do checkpoint. Eu acho que, na verdade, é um dos trabalhos que eu mais gosto. Muito interessante. Agora a gente já mais indo para o final da entrevista, né? A gente já tomou bastante seu tempo. A gente queria saber o que você espera assim, para o futuro do seu trabalho. Quais os trabalhos que você tem aí já previstos, para onde que você está mirando para ir? Outro modelo que a gente está estudando bastante, eu consegui um grant recente disso. Grant é projeto de pesquisa financiado, para estudar meiose em camundongo. Tá? Então, você sabe que meiose, a célula, ela quebra o DNA de propósito, né? Então, ela gera quebra de fita dupla no DNA, então tem centenas de quebras no DNA, e aí assim que você mistura o DNA do pai e da mãe, para depois gerar os gametas, certo? Aí sim você gera diversidade.
E a ATR também é muito importante nesse processo. E a gente acabou de gerar um camundongo mutante que é estéril, que a gente acha que tem a ver com um desses processos de um substratos da ATR. Então, entender a resposta ao dano de DNA, mas não em câncer, nesse caso, é uma coisa fisiológica de meiose. Esse é um outro projeto que a gente está estudando. Então, a relação de ATR com fertilidade também. Acho que é um caminho interessante. Até porque, no tratamento, você pode imaginar, se pessoas jovens estão sendo tratadas, pode ter alguns problemas de fertilidade, né? Sim. Legal. Aí agora, para fechar mesmo, a gente botou uma pergunta bem clichê, né? Mas a gente considera também importante. Quais que são as suas esperanças para o futuro da ciência? Esperanças para o futuro da ciência. Essa é uma pergunta que hoje em dia é muito importante, porque é muito desanimador, né? Especialmente depois de não sei se vocês viram debate aí esses dias, essa semana. Fiquei sabendo. E a mesma coisa acontecendo no Brasil, dá um desânimo, né? Então, eu acho que o importante é que os líderes têm que realmente ter a mentalidade mais instrutiva de entender melhor o impacto da ciência. Eu acho que no Brasil tem muita gente fazendo um trabalho excelente em divulgar a pesquisa, é muito legal. Acho que então, acho que essa coisa de conscientizar a população é essencial. Mas isso não é suficiente. Então, acho que tem que realmente torcer para que os líderes que estejam lá tenham uma visão pró-ciência. E enquanto esses líderes não mudarem, acho que realmente tem que fazer o trabalho de formiga. Isso não é só no Brasil, é aqui também, né? É a mobilização para mostrar, para educar as pessoas. E que realmente hoje em dia é muito fácil criticar a ciência, né? Porque o problema da ciência é que ela precisa de dinheiro, ela é cara, ela muitas vezes não tem uma finalidade, uma aplicação óbvia que as pessoas entendem. E eu vejo a ciência, e o futuro da ciência é baseada nisso, ela é uma pirâmide, né? Então, a base da pirâmide são um monte de gente tendo várias ideias. Muitas dessas ideias não vão para frente. Muitas dessas ideias podem parecer malucas, mas você precisa dessa base da pirâmide ser muito grande. Ou senão, por exemplo, o CRISPR nunca teria acontecido. Quem que ia estudar esses mecanismos em bactéria e que eventualmente ia gerar uma ferramenta para editar o genoma? Então, você realmente precisa pensar nessa pirâmide, que o único jeito da pesquisa para frente continuar sendo boa e criar novas ideias é que as pessoas sejam ousadas e que o sistema permite que pessoas venham com ideias malucas. E a gente tem que realmente esperar que a sociedade como um todo aprecie isso, né? E os líderes. Então, que aprendam a votar também para que os líderes também representem essa ideia, né? Perfeitamente colocado. Marcos, muito obrigada por compartilhar. Então é isso. Da sua experiência com a gente. Foi muito enriquecedor. Sim, obrigada por ter tirado Prazer foi tirado um tempo aí da sua rotina para poder ajudar a gente. Tranquilo. Adoro fazer isso. Muito bom.